cobertura sobre essa situação no Amapá, eu converso agora com o técnico ambiental Brendel Monteiro, que se reuniu com autoridades locais hoje mais cedo e traz atualizações importantes para a gente. Oi, Brendel, boa tarde para você. Agradeço novamente pela sua participação aqui no Jovem Pan Agora. Para quem não nos acompanhou na sexta-feira, nós já havíamos conversado, com o Brendel. Eu agradeço, então, que você tenha topado novamente falar com a gente. Eu queria saber, você participou dessa reunião, com quem foi essa reunião, e o que você tem de novidades para trazer para a gente? Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu estava reunido sobre coletar algumas informações a respeito do que... Quais seriam esses próximos detalhes do dia, E as informações que a gente tem a priori é que tem uma solução, a solução está sendo já aplicada ao Estado, a Prefeitura e o Estado já está se prontificando em fazer, só que a população ainda se detém como raiva ainda da situação que está acontecendo o rodízio. Mas o próprio presidente do Senado já tem se mostrado bem atencioso nessa situação e tem demonstrado grande importância em solucionar o problema do Estado. Só que a gente, como culpado, a gente precisa realmente passar por uma perícia para saber de fato quem foi. Mas, a priori, a busca é mesmo pela empresa terceirizada que estava prestando o serviço através da Eletronorte, que é a nossa companhia daqui, que presta serviço. Mas a população em si, a cidade mesmo, ela ainda não tomou todas as medidas de retomada total. A população ainda procura se manifestar de uma forma mais agressiva, até colocando fogos nas ruas, tocando pneu e tudo, para tentar chamar a atenção mesmo, porque existe ainda locais que ainda não receberam acesso à internet, ainda está precária, falta de água ainda não estabeleceu totalmente. Ontem teve uma campanha de doação de sangue, porque foi perdido parte do estoque de sangue, só tinha algumas bolsas. Então, essa luta que o povo está fazendo nas ruas é realmente para chamar a atenção de algo que, lógico, não começou de agora, mas saber realmente se vai estar trazendo uma solução ou isso daí apenas é para tapar o sol com a peneira. A prefeitura não fez o que deveria ter feito, ou não fez tudo o que poderia fazer. Você pode explicar um pouco mais para a gente o que falta a prefeitura fazer? Qual que é a atenção que o município tem que dar aí para vocês? Então, a questão é que algumas comunidades, por estarem com falta de água potável para estarem consumindo, própria alimentação por terem perdido, eles se sentem com a necessidade de serem assistidos disso. A gente entende que a prefeitura tem a sua quantidade, só que é uma assistência muito baixa. A gente precisa realmente de uma assistência muito maior a gente pede até a solidarização de todos os poderes mesmo, da própria comunidade de empresários e todas, para estar ajudando essa comunidade. Tem comunidades que área periférica que não tem nem o que consumir, não tem água, estão lutando, estão recebendo doações, e a gente agradece até o nosso estado vizinho aqui, o Pará, por estar nos ajudando bastante e fazendo a sua campanha com a própria companhia aérea daqui, a Azul, ela está ajudando, contribuindo bastante com doações. Esse momento é um momento muito difícil para todo mundo. Então, qualquer solidariedade é muito bem-vinda. A gente, nesse momento, não existe um mais forte e um mais fraco. Todo mundo, a gente é submerso a uma questão que a gente se sente até impotente, a gente está sem luz, o tempo que eu estou cronometrando, quanto tempo eu vou passar aqui com luz para ver se eu não vou perder nada na geladeira. Eu acabei de chegar agora aqui em casa, dormi sem luz, acordei sem luz, nada, saí por volta de umas 9 horas, não tinha nada ainda, agora que eu cheguei ainda tem luz, eu estou aproveitando esse pouco tempo para colocar umas roupas ali. Então, é um momento que a gente se torna muito impotente, a gente precisa realmente de ajuda de todo mundo, a gente sabe que é uma situação muito complicada e a gente precisa mesmo de ser ouvido, de ser escutado por todos os poderes. Com certeza. E você está falando de Macapá, né, Brendel? Como está a situação aí desse estabelecimento de luz, de reestabelecimento de luz por 6 horas? Está funcionando ou vocês também estão tendo problemas com esse reestabelecimento? Está sendo cumprido esse horário de 6 horas?
acho que nós perdemos a conexão aqui com o Brendo Monteiro, que é de Macapá, no Amapá. Ele estava trazendo para a gente algumas informações sobre a situação lá no estado, já que eles entraram no 7º dia sem energia elétrica. O Brendel tinha conversado com a gente já na sexta-feira da semana passada, quando o estado estava no 4º dia sem energia elétrica, e ele trouxe então aí algumas informações para a gente. Nós estávamos perguntando a ele se estava sendo cumprido no município dele esse reestabelecimento de luz por 6 horas, afinal, como nós havíamos dito antes, né, alguns municípios estão recebendo energia elétrica por apenas 2 horas. A gente vai tentar então essa reconexão com o Brendel. De qualquer forma, já fico meu muito obrigada por ele ter conversado conosco mais uma vez nessa segunda-feira, e toda a nossa solidariedade, né, ao Amapá. A gente conseguiu restabelecer a conexão com o Brendel Monteiro, que falava lá do Macapá, no Amapá, sobre a situação da falta de energia elétrica por lá. Brendel, não sei se você tinha conseguido ouvir a minha pergunta para você. A última pergunta que eu tinha feito era se aí no Macapá vocês estão conseguindo ter energia elétrica por 6 horas, que foi aquele acordo, né, que o governo fez, enfim, que reestabelecia isso, embora a gente saiba que em alguns municípios essas horas são apenas 2, né? De 6, apenas 2 horas as pessoas conseguem ter energia elétrica. Como é que está a situação por aí? Então, tem locais que a duração até da própria energia é bem curta do que foi prometido, em parte, mas tem locais que estão tendo energia até 24 horas, próximo de hospitais, próximo do que foi realmente prometido, que essas áreas de emergência, elas estão funcionando diretamente, mas tem localidades ainda que não foi retomada nem um pouco de energia, eles estão ainda sem nenhuma forma e uma promessa de fato de que momento vai voltar. Tem locais que alguns amigos meus tiveram apenas 2 horas de tempo de energia. É isso que acaba revoltando algumas pessoas e acaba não acompanhando um próprio cronograma que foi fornecido. Mas em grande parte já tem se estabilizado esse cronograma, mas a revolta é que acaba não sendo para todos, né? Então isso daqui não tem sido linear, essa distribuição, como é distribuída essa energia. Por exemplo, tem gente que está tendo a noite todinha com energia, enquanto você pode saber fazer uma distribuição mais aperfeiçoada, por exemplo, parte da noite, usar a parte da manhã, essa forma de distribuição que está sendo um pouco questionada pela população. E o que falta para que a energia seja de fato restabelecida e de forma integral? O que falta o governo fazer? Enfim, a gente sabe que onde houve o problema, né, do incêndio durante as chuvas e que fez com que caísse a energia por aí, já foi restaurado, né? Mas o que ainda falta para que a energia seja de fato restabelecida? Então, é necessário realmente os transformadores serem trazidos para cá, para a capital. Um está vindo do Laranjal do Jari, para que seja substituído, ser sido colocado no local, e outro está vindo de Roraima, para se colocar, porque então um estava em manutenção e o outro não estava funcionando por completo. O que estava funcionando danificou através do raio e ficou sem utilização. O que já estava pela metade deixou de funcionar. E esse que estava em manutenção estava preparando para tentar trazer algum retorno. De fato, precisa trazê-los para K2, para estar funcionando. A gente está utilizando agora transformadores que foram trazidos através do presidente do Senado, que, junto com o auxílio dos governantes, conseguiram, através de outros estados, trazer alguns grupos geradores para estar funcionando durante isso. É esse trabalho que está sobrecarregando um pouco, que não pode ser usado por todas as regiões. Então, isso acaba prejudicando outros municípios que ainda estão sem energia. Entendi. Então, é por isso que essa distribuição não está sendo perfeita, porque ainda não chegaram aqui. A previsão é que possivelmente esse final de semana que vem agora já tenha normalizado. Essas são as promessas. Uhum. E a gente, como eu tinha falado também antes, Brendel, a gente tinha conversado na sexta-feira, quando vocês estavam aí no 4º dia sem energia, hoje já é o 7º, né?
E você mencionou também no início da nossa conversa sobre uma escalada de violência, né? Queria que você contasse pra gente um pouco como é que tem sido os dias e principalmente as noites por aí. Quem nos acompanhou por imagens pôde ver em alguns momentos que a gente mostrou alguns vídeos, né? Com fogo, né? Melhor dizendo, nas ruas, pareciam ali algumas barricadas. A população está protestando ou há realmente uma violência no sentido de criminosos que usam esse momento também para cometer crimes? Como é que está a situação nesse sentido de segurança pública? Então, existe realmente dos dois lados. Então, a população em si está indignada, está tendo fogo, está reivindicando os direitos dela, mas tem gente que se aproveita do oportunismo disso para estar saqueando o comércio, para estar saqueando até próprias casas. As pessoas, no momento difícil, estão sendo lesadas até através de roubo, de assaltos e tudo. Então, perdão aqui. Então, até isso acontece, uma forma de prejudicar a população. Tá escutando? Tô. A gente está te ouvindo sim, Brendel, por favor, pode continuar. Ok. Então, isso acaba até prejudicando. Certo. Bom, nós conversávamos então com o Brendel Monteiro, que dava mais informações para a gente. Infelizmente, a conexão por lá está um pouco complicada, provavelmente por causa de toda essa situação, né, em relação à falta de energia. Como eu já disse anteriormente, repito, nossa solidariedade aí ao povo do Amapá e também que o governo consiga restabelecer novamente, o mais rápido possível, a energia por lá.